Começa agora o IPAN Talks, podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Regularmente trazemos para você uma conversa franca e esclarecedora com um membro da magistratura ou das carreiras jurídicas sobre assuntos relevantes para a comunidade jurídica, para as instituições democráticas e para a sociedade em geral. Olá, eu sou Carlos Bateste e estamos começando mais um IPAN Talks, o podcast do IPAN, Instituto Paulista de Magistrados. No programa de hoje vamos entrevistar o juiz Marco Antônio Martins Vargas, juiz substituto de segundo grau do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e membro do Conselho Consultivo e Fiscal do IPAN. Doutorando no Programa de Administração, Hacienda e Justiça en el Estado Social da Universidade de Salamanca, na Espanha, o juiz Marco Antônio Martins Vargas é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em Direito Penal pela Escola Paulista de Magistratura. Nosso entrevistado foi juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral Paulista daquele TRE. Ele é também integrante dos grupos de pesquisa Os Parlamentos Latino-Americanos, o impacto da lei Ficha Limpa nos tribunais e reforma política. O tema que vamos abordar no programa de hoje será a atuação da Justiça Eleitoral nas eleições municipais deste ano no Brasil e as perspectivas em relação ao processo eleitoral do país em 2026. É um prazer recebê-lo no IPAN Talks, magistrado. Boa tarde, Carlos. O prazer é meu. Boa tarde a todos os ouvintes. Juiz, com a sua experiência no TRE de São Paulo, eu gostaria que o senhor avaliasse o papel da Justiça Eleitoral no aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito, especialmente nesse momento em que os eleitores vão escolher os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores de 5.568 municípios em todo o país, em meio a uma conjuntura política de grande polarização e extremismos. A Justiça Eleitoral, ela demonstra em toda a história democrática do país a sua presença marcante e a sua garantia do processo democrático, né? Isso vem desde o tempo da sua criação e desde o tempo de Getúlio, que fechou, né, que acabou com a Justiça Eleitoral. Ela acabou retomando e trazendo para todo cidadão brasileiro a demonstração de que a Justiça Eleitoral garante a democracia brasileira. E um exemplo muito efetivo que nós tivemos agora, uma prova de fogo, vamos dizer assim, foram as eleições presidenciais, marcadas por uma polarização muito grande e graças à atuação efetiva e eficaz da Justiça Eleitoral por intermédio do Tribunal Superior Eleitoral, nós tivemos todo o processo eleitoral garantido com o fechamento da diplomação do presidente da República atual. Não? Então, eu tenho a certeza de que a Justiça Eleitoral vai garantir da mesma forma o seu papel nas eleições municipais. Nós sabemos que as eleições municipais são eleições muito aguerridas e com essa onda de polarização de extrema-direita, esquerda, extrema-esquerda, isso pode avançar um pouco mais. No entanto, os mecanismos e as ferramentas que a Justiça Eleitoral conta são, para mim, suficientes para garantir esse processo eleitoral e, mais uma vez, mostrar a toda a cidadania brasileira e, por que não, a população mundial, que o Brasil está muito mais sedimentado com a democracia do que com qualquer outro sistema de governo ou sistema de governo autoritário. A gente sabe que há uma grande preocupação na sociedade em relação às redes sociais. Elas deverão se transformar em ferramentas poderosas de engajamento eleitoral.
principalmente com a utilização da inteligência artificial para disseminação de desinformação. Como o senhor avalia as resoluções que serão aplicadas pela Justiça Eleitoral nessas eleições para impedir essa prática? O Tribunal Superior Eleitoral tem se debruçado muito com essa questão da desinformação. Isso vem desde a criação da Secretaria, na época era um comitê de enfrentamento à desinformação, e isso foi necessário e útil nas eleições municipais passadas, com a presidência do ministro Barroso. Nós tivemos uma série de medidas que foram eficazes e foram suficientes para controlar ou pelo menos minimizar os efeitos da desinformação. E da mesma forma, quando se tornou, por intermédio do ministro Fachin, uma secretaria de enfrentamento à desinformação, posteriormente conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, nós tivemos todo um aparato para um combate efetivo e rápido na desinformação, quando da resolução que permitia a retirada de conteúdo com determinação judicial em questão de horas. E não tenho dúvida que agora, em 2016, o Tribunal Superior Eleitoral, com as suas resoluções, principalmente preocupado com a inteligência artificial, vai conduzir, vai conseguir ter todo um controle, se não total, né, mas um controle bem efetivo e eficaz para que possa essa desinformação minimizar, não causar os efeitos indesejáveis para contaminar o processo de divulgação dos candidatos. Um alerta que eu gostaria de fazer nesse sentido é que, mais do que o dever da Justiça Eleitoral em combater a desinformação, penso eu que o eleitor tem que ser mais preocupado com qualquer desconfiança de que aquele conteúdo possa ter um indicativo de ser desinformativo. Como que isso é possível? Ele pode muito bem checar a fonte do que está sendo colocado, ele pode muito bem utilizar canais de verificação de conteúdo, aqueles fake ou fato ou fake, que isso é muito eficaz para poder eliminar qualquer dúvida nesse sentido. Então, o eleitor é um verdadeiro ator de combate à desinformação. Se ele tiver essa preocupação e, ao invés de apertar o botãozinho de reenviar aquele conteúdo, se preocupar em verificar aquele conteúdo, isso não vai ter condição da desinformação ter a sua efetividade nesse sentido. Nós sabemos que não está afastada a possibilidade de interferência de organizações criminosas no processo eleitoral. Atualmente, qual é a competência criminal da Justiça Eleitoral para fazer frente a esse tipo de atuação? A Justiça Eleitoral também tem se preocupado muito com a organização criminosa e, por intermédio de resoluções do TSE e, por via de consequência, resoluções dos tribunais regionais eleitorais, falo aqui por São Paulo, a resolução que determinou a competência da primeira zona eleitoral e da segunda zona eleitoral para processar e julgar processos relacionados à organização criminosa e lavagem de dinheiro, tem, com isso, buscado se aperfeiçoar e aparelhar a Justiça Eleitoral a combater essas organizações. Principalmente organizações que visem a disseminar informações antidemocráticas. Isso é uma preocupação muito grande e em que pode realmente atrapalhar ou incomodar o processo democrático, a divulgação das plataformas dos candidatos. Portanto, a Justiça Eleitoral tem essa competência com juízos especializados para o combate às organizações criminosas. Entre os desafios da Justiça Eleitoral nessas eleições, têm sido citadas a retomada do atendimento biométrico, a revisão da extensão das zonas eleitorais,
as dificuldades de fortalecimento dos quadros de servidores dos tribunais regionais e também, por exemplo, a preocupação com o descumprimento das metas de produtividade jurisdicional. Como o senhor vê esses desafios? Eu os vejo com muita tranquilidade, Carlos. Na verdade, a Justiça Eleitoral ela tem toda uma expertise para enfrentar essas dificuldades. A exemplo, a biometria, a retomada da biometria, ela foi possível e foi de modo sereno, que sequer foi objeto de alarde pela mídia. Na verdade, nós fechamos o cadastro eleitoral já com todos os eleitores que devem votar com o processo biométrico feito àqueles que ainda não os tinham, né? Para se ter uma ideia, durante a pandemia, nós tivemos a possibilidade de cadastro de eleitores pela internet, não é? Então, esses eleitores posteriormente compareceram à Justiça Eleitoral e realizaram a sua biometria, se não tinham, né, na época. Então, esse é um exemplo da expertise da Justiça Eleitoral na organização que lhe é necessária e que cabe a ela para que os seus desafios sejam feitos, né? Com relação ao que se refere do problema do volume de processos, da mesma forma, a Justiça Eleitoral, junto ao CNJ, ela tem uma demanda tremenda no período eleitoral, sobretudo no período de eleições municipais. São milhares de registros, né? Se considerarmos em Brasil, nós vamos para milhões. Então, toda a estrutura ela é feita para que esses processos sejam julgados no prazo. A Justiça Eleitoral, nós sabemos, o processo eleitoral, ele é um relógio. Ele tem um prazo para terminar, um prazo para começar o outro ato, um prazo para terminar, e isso vai até o processo da recepção dos votos, até a diplomação, que é o cumprimento da obrigação da Justiça Eleitoral na eleição. Portanto, só a título de exemplo, na eleição municipal passada, nós tivemos o registro eleitoral via PJE, Processo Judicial Eletrônico. Foi o primeiro processo, o primeiro registro, primeira oportunidade de se elaborar o registro eleitoral via processo digital. E a demanda foi tão grande, que o recebimento de registros eleitorais por parte da Justiça Eleitoral, ele superou a distribuição do Tribunal Regional do Tribunal da Justiça Federal da primeira região, que era a maior demanda do TJE. Então, para você ter uma ideia da grandeza e da dinâmica que é essa expertise, né? A Justiça Eleitoral conta com técnicos de alto gabarito, né? E para dar esse suporte em que os processos tenham a sua condução da forma mais tranquila possível. Não vejo, então, essa dificuldade, como eu disse, sobretudo porque nós, na Justiça Eleitoral, temos prazos para cumprir aquele ato que, senão, não é possível seguir ao próximo. Então, nós temos que cumprir para que o processo eleitoral dê o seu andamento. A confiabilidade do sistema eleitoral também tem sido constantemente questionada, com várias manifestações de desconfiança em relação ao funcionamento das urnas eletrônicas. Com a sua experiência no TRE de São Paulo, o que o senhor pode dizer sobre a segurança do processo eleitoral no Estado e, claro, em todo o país? Carlos, eu vou falar pela experiência que eu tive, sobretudo no Tribunal Superior Eleitoral, quando exerci o cargo de juiz auxiliar da presidência. Nas eleições, tanto municipais de 2018
2018, como nas eleições gerais de 2020, nós vimos que foram muitos ataques ao processo eletrônico, à urna eletrônica e ao processo de totalização de votos. A Justiça Eleitoral ela teve toda uma preocupação desde as eleições municipais passadas, como as eleições presidenciais, de combater a desinformação no que se refere à credibilidade da urna eletrônica e à credibilidade do processo de totalização de votos. Eu, já de muito tempo envolvido com esse assunto, posso garantir mesmo que o processo é altamente seguro. Primeiro, no que se refere à urna, a urna ela não tem contato com a internet. Ela trabalha sem qualquer contato externo. Ela faz o seu trabalho sem que qualquer mecanismo externo possa interferir. Ela, quando inicia o seu trabalho, ela demonstra já, por intermédio de um boletim de urna, que está vazia. E ao final do seu trabalho, ela emite um outro boletim em papel com o resultado que ela recebeu naquele dia todo de votos. Isso já é uma extrema garantia que nós temos com relação à lisura da urna eletrônica. Eu vou dizer por quê. Esse papelzinho que ela emite, ele é distribuído aos partidos que desejem recebê-los e ao comitê intrapartidário. Nesse papelzinho, se você pegar todos os papéis daquelas urnas daquela cidade e fizer na máquina somatória, ele vai bater com o que foi transmitido como resultado oficial para o Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, eu reputo como a maior garantia que nós temos é essa. A exemplo que nós temos toda essa onda de desconfiança elaborada por determinadas camadas da sociedade interessada em descredibilizar a Justiça Eleitoral. No entanto, você não tem partidos se insurgindo com relação a essa credibilidade. Você tem como maior garantia a alternância de cargos com o resultado das urnas eletrônicas. Ao passo que, se houvesse algum interesse escuso, você teria a permanência do poder. Entendeu? Então, são circunstâncias que eu estou colocando só para demonstrar que essa onda, essa manifestação que se causam, e nós sabemos que nós temos estruturas criminosas montadas para isso, que fazem, montam, editam circunstâncias de crime mesmo, alterando fatos, alterando dados, das coisas mais absurdas possíveis. Mas nós sabemos que também, uma vez que essa urna ela coletou todos os dados, ela grava num pendrive o resultado. Esse pendrive ele é transmitido na zona eleitoral para o sistema de totalização. E essa transmissão ela é feita em mais de 10 camadas criptografadas, de modo que a pessoa que tentasse descriptografar, ela não iria ter condições sequer de combater essas camadas em questão de horas, mas essa transmissão é feita em milésimos de segundo. Portanto, é impossível que haja uma violação dos dados na transmissão, certo? E esses dados são totalizados dentro de computadores auditados. O processo eleitoral como um todo, desde a época da plataforma, quando você vai montar aquela plataforma da eleição municipal, até o sistema de divulgação do resultado,
ele é auditado com a presença do Ministério Público, com a presença da Ordem dos Advogados, com a presença de partidos políticos e com juízes acompanhando todo esse processo. Quer dizer, como que nós teríamos essa possibilidade de fraude com tantas instituições que defendem a democracia, que buscam a lisura e a moralidade do processo eleitoral e da atividade pública? Como que nós teríamos fraudes com toda essa garantia? Qual a expectativa de aperfeiçoamento do Código Eleitoral até a eleição de 2026 e de redução das ameaças como as que foram citadas no programa? Após essa chamada mini-reforma eleitoral, que foi aprovada na Câmara dos Deputados e vai ser avaliada pelo Senado depois da eleição, é possível a gente garantir que esse aperfeiçoamento vai ocorrer? No que se refere a esse aperfeiçoamento da legislação, infelizmente, a dinâmica da sociedade ela é muito rápida. E nós vemos que quando o assunto é afeto àqueles que vão ser eleitos, né, a preocupação é muito grande e às vezes muitas das oportunidades acabam sendo buscadas no intuito de facilitar efetividade menos intensa na fiscalização da prestação de contas ou algo nesse sentido. Mas eu tenho esperança de que em 2026 nós vamos ter um arcabouço legislativo com muita eficácia na possibilidade de termos uma eleição presidencial tranquila, sem ataques e sem desvirtuamento do processo como um todo. Foi bastante esclarecedor e eu quero agradecer muito em nome do IPAN a sua entrevista nessa edição do IPAN Talks, magistrado. Eu que agradeço, Carlos, agradeço e estou à disposição, desejoso de que o eleitor brasileiro, seja em qual município for, esteja engajado nesse processo eleitoral, procure buscar o seu candidato, as suas plataformas, buscar nos candidatos as suas propostas e votar com consciência. Eliminar esse interesse próprio e buscar o interesse coletivo. Nós entrevistamos o juiz Marco Antônio Martim Vargas, juiz substituto de 2º grau do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e membro do Conselho Consultivo e Fiscal do IPAN. Estamos encerrando o IPAN Talks de hoje, mas antes trazemos algumas notícias sobre a agenda do IPAN, o Instituto Paulista de Magistrados. A desembargadora Márcia Regina Dalladea Baroni, membro do Conselho Consultivo e Fiscal do IPAN e colaboradora do projeto Eu Tenho Voz, foi reeleita no dia 27 de junho para o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Especialista em Direito Empresarial pela Escola Paulista de Magistratura e desembargadora do TJSP desde 2018, a magistrada foi homenageada pelo colegiado durante os minutos finais da sessão do órgão especial. O Centro de Estudos Notariais e Registrais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, o CENOR, entidade conveniada ao IPAN, realizou no dia 29 de junho o curso Urbanismo e Registro, com a participação do mestre Blandina Soares. A capacitação foi feita totalmente online por meio da plataforma Zoom, e estudantes de licenciatura e mestrado tiveram 20% de desconto. O novo convênio entre o IPAN e a APAMages, Associação Paulista de Magistrados, permite a utilização da Coordenadoria de Turismo da APAMages, a CCTUR, pelos associados do IPAN. Pelo convênio, todo associado do IPAN poderá ter de 10% a 13% de desconto sobre os valores dos pacotes de viagens. Para se beneficiar do convênio, o associado deve entrar em contato com a CCTUR APAMages
pelo e-mail turismo@apamages.com.br ou pelos telefones 11 3292 2200 ou 3241 1288. Agradecemos a sua audiência nesta edição do IPAN Talks, o podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Para acompanhar outras iniciativas e eventos do IPAN, acesse o site www.ipan.com.br e as mídias sociais do Instituto no Facebook, LinkedIn, Instagram e YouTube. Até o próximo programa. Termina agora o IPAN Talks, o podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Se quiser mais informações sobre o programa ou sobre as atividades e benefícios oferecidos pelo IPAN, envie um e-mail para ipan@ipan.com.br ou ligue para o Instituto. Telefone 11 3105 9290. Até o próximo programa.